Olá, bem-vindos à nossa quarta aula do curso de Programação com Shell Script. Nessa aula número 4, nós veremos o assunto Estruturas de Controle de Fluxo. Porém, como trata-se de um assunto bastante extenso, essa aula será dividida em 2 vídeos. Esse primeiro vídeo vai falar sobre os 3 primeiros tópicos: estruturas de controle de fluxo, uma rápida conceituação, vamos falar sobre o comando condicional if e finalizar com o comando loop. No segundo vídeo dessa aula número 4, nós veremos o comando while, o comando case, apresentaremos o exercício proposto número 4 e resolveremos o exercício proposto número 3, que foi apresentado na aula passada. Para facilitar o entendimento sobre o que são estruturas de controle de fluxo, nós podemos fazer uma analogia com um fluxograma, conforme esse que está apresentado no nosso slide. Os fluxogramas eles seguem um caminho até encontrar um ponto de tomada de decisão. E esses pontos de tomada de decisão, via de regra, são losangos, que possuem em seu interior alguma pergunta, alguma condição que tem que ser respondida para que possa ser decidido qual caminho deve ser tomado. Vamos supor aqui no nosso exemplo que o número 1 seja 5 e o número 2 seja 10. O fluxograma tem início no retângulo acima e vai seguindo um caminho. Quando encontra o primeiro losango, ele vai comparar o número 1 com o número 2. Se o número 1 for maior que o número 2, ele vai seguir a seta para baixo. Se for menor, ele vai seguir a seta para a direita. Como vai ocorrer? No segundo losango, nós temos outro ponto de tomada de decisão. Se o número 1 for menor do que o número 2, ele vai descer. E é isso que acontece. Da mesma forma como nós vimos aqui nesse exemplo do fluxograma, nós também encontraremos, só que não com essa riqueza de detalhes, né, e com essa facilidade de interpretação gráfica, mas nós encontraremos essa mesma estrutura nas estruturas de controle de fluxo que nós veremos a seguir. A primeira delas é a estrutura condicional if, ou o comando if. O comando if ele aceita duas derivações, o then e o else. Fazendo uma analogia, nós podemos dizer que o comando if é a estrada. E essa estrada ela vai sofrer uma bifurcação à frente. Essa bifurcação vai para o caminho then e o caminho else. E qual caminho vai ser seguido depende da condição que foi imposta pelo programador. A sintaxe do comando if é essa. A expressão if, que vem seguida de uma condição. Essa condição, via de regra, vai vir compreendida entre um par de colchetes. E se essa condição for bem sucedida, ela vai seguir o caminho do then. Se ela não for bem sucedida, vai seguir o caminho do else. Sendo bem sucedida, ou seja, se cifrão interrogação for igual a 0, conforme nós vimos nas últimas 2 aulas, os comandos 1 e 2 serão executados. Caso contrário, os comandos 3 e 4 é que serão. E por fim, a expressão fi vai finalizar esse condicional. Conforme nós podemos ver, o grande segredo do condicional if é modelar uma condição que se adeque às nossas necessidades. Então, por isso existem uma série de expressões previamente estabelecidas que podem ser utilizadas como condição. Então, temos o menos "que é igual, o menos "ne", que é not equal. Percebam que são expressões que são oriundas da língua inglesa. Então, menor que é less than, o menos "o" é de "or", o menos "d" de directory e assim por diante. Nós vamos dar agora um zoom em cima apenas dessa parte específica da sintaxe, que são as condições. Aqui foram listadas 6 condições que vão ser verificadas pelo comando if. E cada uma dessas condições tem uma certa particularidade, por isso que elas estão aqui. Então vamos começar da 1 até chegarmos a 6.
A primeira expressão vai verificar se o número 4 é maior do que o número 3. Então, ver se 4 é greater than o número 3. A segunda vai verificar se o parâmetro 2 é menor que o número 4, ou seja, less than. Percebam então a utilização aí do idioma inglês. O terceiro vai verificar se a variável 1 é igual à variável 2 e se a variável 1 é maior do que 10. Então percebam que para essa condição ser verdadeira, as duas condições têm que ser verdadeiras. Então aqui entra um pouco de lógica matemática. Isso porque eu estou utilizando um par de E comercial. Se eu trocasse esse par por um par de pipes, eu colocaria que seria a condição 1 ou a condição 2 teriam que ser verdadeiras, para que essa condição seja verdadeira. Então aqui entra um pouco de lógica matemática. E eu coloquei ela justamente para a gente ver a diferença do E comercial para o pipe. A expressão número 4 vai executar o comando ls dentro do diretório teste. E a opção "-e" pergunta se esse diretório está vazio. Se o diretório estiver vazio, essa condição vai ser verdadeira. Então perceba que eu posso utilizar como condição também o resultado de um comando. A expressão número 5 mostra uma condição que não está compreendida entre um par de colchetes. E aqui foi colocado de propósito para mostrar que não necessariamente colchetes têm que ser utilizados, mas por regra, digamos, boa prática de programação, eu aconselho a sempre colocar entre um par de colchetes. Mas aqui traduzindo essa condição, se o arquivo ou diretório teste existir no diretório atual, né, ele está dando um ls para listar tudo que está no diretório atual e utilizando um comando grep para procurar pela palavra teste. Esse comando grep a gente vai ver nos capítulos à frente que vai tratar sobre tratamento de conteúdo. Por fim, a expressão número 6, ele faz uma comparação entre strings, entre palavras, né? E quando acontece isso, ela deve ser feita com um sinal de igual. Percebam que quando são comparados números, no caso da expressão número 1, a gente utilizou o "-gt", "-lt" ou "-eq", mas quando eu faço comparações de palavras, eu tenho que utilizar o sinal de igual. Vamos fazer agora um exercício de fixação para colocar em prática o que nós vimos até agora. Bom, vamos fazer um script que diga para nós o que nós devemos fazer. Se a gente tem que continuar estudando ou se nós devemos parar para dar uma relaxada. O programa ele deve ver qual é o dia da semana que nós estamos e baseado nessa resposta de qual dia da semana é, ele deve dizer para nós continuarmos os estudos ou pararmos. Qualquer dia da semana ele deve dizer para continuar estudando. Porém, se for domingo, ele deve dizer para a gente parar e relaxar. Então, esse script ele já está pronto. Aqui está o script. Então vamos ler aqui nos comentários. Percebam que a sintaxe está idêntica ao que nós vimos no slide. Então ele faz um if, ou seja, se o comando date vai ser executado. Então isso aqui já começa a condição, que é o grande pulo do gato aí do condicional if, montar uma condição adequada. Então o comando date vai ser executado e aí vai ser utilizado o pipe, ou seja, o resultado do comando date vai ser utilizado pelo comando grep. E o comando grep ele vai procurar no resultado do comando date a palavra domingo, ou melhor, a expressão dom, né, de domingo. Caso esse comando aqui ele seja bem sucedido, então esse comando aqui, esse comando echo de aproveite a vida, vai ser executado. Porém, caso a condição não seja bem sucedida
ou seja, o retorno seja diferente de 0, o comando echo seguinte que será executado. E por fim, a expressão fi vai finalizar a condicional. Então vamos executar aqui o nosso script. Então ele mostrou para a gente voltar a estudar. Isso porque se eu der um comando date aqui, a gente vai ver que hoje é uma quarta-feira. Então, montando a condição que está dentro do nosso script, não volta nada. Porém, se a gente colocar quarta, vai voltar alguma coisa. Então, como não foi, a condição não foi bem sucedida, ele não executou o then, mas sim ele executou o else, ou seja, volte a estudar. Vamos ver agora um segundo exemplo, ainda sobre o condicional if, mas com comandos um pouco mais complexos. Antes de nós fazermos aqui a análise do código desse script, vamos executá-lo para entendermos o que ele faz. Ele basicamente espera uma resposta passada pelo usuário como parâmetro. Ele espera um sim ou um não. Então, se a gente utilizar aqui um S como sim, ele diz, ela aceitou. Porém, se a gente inserir um N, que no caso seria não, o script diz, ela não quer. Se a gente não colocar nada, o script tem que dizer, faltou informar a resposta, ela não sabe o que quer. E se a gente colocar alguma coisa diferente de S ou N, apenas vai dizer, ela não sabe o que quer. Então perceba que a resposta dada pelo script vai depender do parâmetro passado na linha de comando. Bom, vamos então à análise desse código. Esse código possui basicamente dois comandos condicionais. Esse primeiro e o segundo. Nesse primeiro comando condicional, a condição é verificar a quantidade de parâmetros utilizado. Se essa quantidade de parâmetro for igual a 0, ou seja, nenhum parâmetro foi passado, deve ser impresso na tela que faltou informar a resposta. E simplesmente isso. Esse condicional serve simplesmente para mostrar se a quantidade de parâmetros foi 0 ou não. Após fazer essa verificação, o script ele vai criar a variável resp. E o conteúdo dessa variável vai ser o primeiro parâmetro. No caso, como nós fizemos ali anteriormente, vai ser ou o S ou o N, ou qualquer outra coisa que seja colocada. Após criar a variável resp, ele inicia um novo condicional. Só que esse condicional ele tem uma particularidade, nós vamos ver. Primeiramente, ele faz a verificação da variável resp. Ele verifica se essa variável é igual a S maiúsculo. Se essa variável for igual a S maiúsculo, o script vai imprimir a frase ela aceitou. Aqui ela faz um outro comando condicional que está inserido dentro do primeiro. Então nós utilizamos um elif. Não há necessidade de terminar, de colocar um fi aqui e começar um novo if em seguida. Como faz parte do mesmo processo, nós podemos utilizar o elif. E a condição desse elif é a variável resp sendo igual a n maiúsculo. Se essa variável for igual a n maiúsculo, vai ser impresso a frase ela não quer. Porém, se nem o if nem o elif forem bem sucedidos,
o script vai seguir o caminho do else e vai imprimir na tela. Ela não sabe o que quer. E por fim, vai finalizar o script. Agora que a gente já analisou o código, vamos executar de novo. No caso do N maiúsculo, ela não quer. S maiúsculo, ela aceitou. Visto o comando if, vamos tratar agora sobre o comando loop. E para falar desse comando, nós vamos utilizar a simbologia de uma roda gigante. Da mesma forma que uma roda gigante, o comando loop ele também realiza uma ação cíclica. Então vamos supor que existe um maquinista que opera essa roda gigante e uma fila de indivíduos que queiram utilizá-la. O maquinista recebeu a ordem de, a cada volta completa da roda gigante, permitir a entrada de um novo passageiro. Porém, todos os passageiros que aguardam na fila, eles são amigos e querem ir todos juntos no mesmo carrinho. Como o maquinista recebeu a ordem de deixar apenas entrar um novo passageiro por vez, ele espera ser executada uma volta completa para permitir a entrada de um novo ocupante. Então, na primeira volta da roda gigante, existe no carrinho apenas um passageiro. Na segunda roda, como o maquinista não recebeu ordem de retirar nenhum passageiro quando um novo entrasse, a segunda volta vão ter 2 passageiros. Na terceira volta, entrando uma terceira pessoa e sem sair ninguém, vão ter 3 passageiros. Na quarta volta, 4 e assim sucessivamente. É muito fácil perceber que em determinado momento a roda gigante ela vai parar porque o carrinho não vai aguentar o peso de todos os seus ocupantes. E nesse momento, a roda gigante ou o comando loop ele para de ser executado. A sintaxe do comando loop é que é apresentada no slide. Ele faz um for e entre 2 pares de parênteses ele coloca as condições que vão ser executadas. Então, no caso aqui da nossa roda gigante, a primeira parte da expressão x igual a 0 é o carro inicia com 0 pessoas. Se eu quisesse que o carrinho iniciasse já com 3, eu colocaria que x igual a 3. Mas no nosso caso, a primeira volta, né, ou melhor, quando na volta 0, existem 0 passageiros. Em seguida, a segunda parte da expressão, separada por um ponto e vírgula, diz que não pode ultrapassar o limite de 13. Então, o carrinho vai suportar apenas 13 pessoas. Todos da fila vão conseguir entrar naquele carrinho específico, porém, quando chegar a esse limite, a roda gigante não vai aguentar mais e vai ser parada. Ou seja, o comando loop vai ser interrompido. E por fim, a última parte da expressão diz que a cada ciclo completo deve ser adicionada uma nova pessoa, por conta do x mais mais. Aqui está sendo incremental, ou seja, aumentando uma pessoa por vez, mas poderia também ser decremental, tirando um passageiro por vez. Isso aqui vai a critério do programador. Continuando a sintaxe do comando, vem a palavra do, ou seja, faz, e aí em seguida vem a ação ou o comando que tem que ser executado. No caso aqui do nosso exemplo da roda gigante, a ação é girar a roda gigante. Se fosse um script, viria algum comando, como echo, ou date, ls, cd, enfim. E aí, para indicar que esse comando loop foi encerrado, deve vir a palavra done, ou seja, feito. O comando loop pode ser utilizado ainda de outra forma. Para isso, vamos ao nosso segundo exemplo. Dessa vez, o maquinista recebeu a ordem de, a cada pessoa que entre e execute um comando, esse indivíduo tem que ser retirado do carrinho após realizar uma volta completa. Então, seguindo aqui a nossa sintaxe, com o comando for, x para pessoa 1, ou seja,
o valor de x vai ser pessoa 1, depois o valor de x será pessoa 2, o valor de x será pessoa n. Então, o valor de x, que vai ser pessoa 1 nessa primeira volta, vai executar o comando girar a roda gigante. Então, a pessoa 1 vai executar uma volta completa na nossa roda gigante. Chegando ao final, esse indivíduo vai ser retirado do carrinho. E a partir de agora, o valor de x é pessoa 2. A pessoa 2 vai executar a ação, girar a roda gigante. Chegando ao final do ciclo, essa pessoa 2 vai ser retirada e o valor de x vai ser pessoa n. A pessoa n vai executar a ação, girar a roda gigante. E quando o último indivíduo da fila realizar a volta completa e for retirada do carrinho, o comando loop vai ser encerrado. Assim como foi visto no condicional if, o grande segredo do comando loop é modelar uma condição que se adeque à necessidade do programador. Vamos analisar aqui a sintaxe desse comando novamente, mas vamos começar de baixo para cima, pelo done. Então, o done, em outras palavras, é feito, e aqui é encerrado esse comando. Entre o do e o done, é possível colocar a quantidade de comandos que serão necessários. Posso colocar em mais de uma linha o que eu quero que seja executado. As duas linhas seguintes, né, que são as condições, que é o diferencial, que nós vamos dar maior atenção agora, já foram analisados no exemplo da roda gigante, né? Então vamos agora aqui para o terceiro, que é parâmetro. Essa condição diz que o valor de i será parâmetro param1, em seguida param2, param3, até param5. A linha 2 diz que o valor de i será... Na linha 2, o i vai receber o conteúdo do arquivo in.txt. Isso porque está sendo executado o comando cat nesse arquivo in.txt. E tudo que está dentro desse arquivo, em algum momento, vai ser o valor da variável i. Essa variável i vai receber o primeiro valor, primeira palavra que está nesse arquivo in.txt e vai executar o que está entre do e done. Executado, o valor i vai ser a próxima palavra do arquivo in.txt e vai executar tudo que está entre do e done. E assim por diante. Por fim, na primeira linha, o i vai receber os valores de 1 a 10. Isso porque o que está entre parênteses aqui é um comando sec, de sequência. Se eu executar esse comando na linha de comando sec10, vai aparecer para mim na tela os números de 1 a 10. E o valor de i vai ser 1, em seguida 2, posteriormente 3, até chegar a 10. Vamos realizar agora um exercício de fixação para colocar em prática esses conceitos que nós vimos aí do comando loop. Então vamos executar o exercício de fixação 4.3. Antes de nós realizarmos a análise do código do exercício de fixação 4.3, vamos executá-lo para ver o que ele de fato realiza. Nós estamos agora no diretório fixação, dá um ls aqui para ver qual é o conteúdo dele. Bom, então, executando esse script do exercício de fixação 4.3, nós podemos inferir o que é feito. Esse script ele vai criar os arquivos arquivo 1.txt até o arquivo 10.txt. Antes de nós irmos ainda para a análise do código, vamos ver aqui o comando que foi falado lá no slide, que é o comando sequência. Se eu der o comando sec4, por exemplo, o shell vai listar para mim do número 1 até o número 4. Se eu der o comando sec10, do 1 ao 10. Bom, então vamos analisar o código do exercício de fixação 4.3. Esse exercício ele lança a mão
de um loop. Começa a sintaxe dele com o comando for. Então, traduzindo o nosso código, nós temos que a expressão número vai receber o conteúdo desse comando sec10. Esse comando sec10, como nós vimos, vão ser os números de 1 até 10. Então, essa expressão número vai pegar o primeiro valor possível, que é 1, e vai fazer o quê? Vai, através do comando touch, vai criar o arquivo 1.txt. Quando finalizar, ele vai voltar para a primeira linha e a expressão número, a variável número, vai pegar o segundo valor possível, que é o 2. E através do comando touch vai criar o arquivo 2.txt. Quando criar, ele vai para a linha de baixo, done, e aí vai voltar para a linha de cima. E a variável número agora vai receber o valor 3. E assim vai criar o arquivo 3.txt. E esse loop vai sendo executado até chegar ao seu final, até o último valor possível, que é o número 10. Quando chegar no número 10, o arquivo 10.txt for criado, o script é encerrado. E com esse exercício de fixação 4.3, nós finalizamos essa primeira parte da nossa aula número 4, que, como eu disse anteriormente, foram divididos em 2 vídeos. Esse primeiro vídeo, o vídeo 1, que tratou sobre o comando condicional if e o comando loop, e o vídeo seguinte, que vai tratar de mais 3 assuntos, que é o comando while, o comando case e a apresentação do exercício proposto número 4, seguido da resolução do exercício proposto número 3. Bom, pessoal, muito obrigado. Nos vemos aí no segundo vídeo dessa aula número 4. Abraço.